Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso estamos aqui reunidos em culto, porque Ele, através do seu Espírito Santo, nos trouxe para estarmos juntos nesse momento. E é por isso que podemos estar aqui nesse momento sendo recebidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para bendizer o nome do Senhor, para lhe dar a adoração que lhe é devida, para podermos honrá-lo com cada vez mais com as nossas vidas. E é por isso que eu convido nesse início de culto a adorarmos o Senhor. E faremos isso com a leitura de alguns versículos do Salmo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 24, nos seus dois primeiros versículos. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Diz assim a palavra do Senhor nesse momento de adoração, para que nós possamos entender, colocar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, em cada uma das nossas atitudes, a certeza que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Ele fundou todas as coisas que conhecemos e pela sua vontade soberana é que tudo foi criado, inclusive as nossas vidas, porque a palavra nos diz que do pó, soprando alma vivente, Ele nos formou para podermos adorar e bendizer o seu nome. Mas o Salmo, na sua última parte, também nos traz a adoração do Senhor, não só pela criação, mas pela sua glória futura, por aquilo que Ele é e sempre será em nossas vidas. Por isso eu convido a amada igreja, ainda no mesmo Salmo, no Salmo de número 24, a partir do versículo de número 7, que diz assim: Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É esse Deus que nós servimos, ao Rei da Glória, aquele que nenhum portal humano pode ser suficiente para que ele passe. Por isso o salmista aqui fazendo uma referência de quando a arca do Senhor foi levada para Jerusalém, era necessário que os portais de Jerusalém crescessem para que o Rei da Glória, o verdadeiro Deus, o Messias, Cristo Jesus, pudesse passar por esses portais. Mas ele não menciona somente o portal de Jerusalém, mas ele fala do portal eterno, mostrando que um dia, naquele dia venturoso, que nos fala Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, onde o Rei da Glória, Cristo Jesus, o Messias, o nosso Senhor e Salvador, estará conosco eternamente, reinando sobre nossas vidas, sobre todas as coisas. Não que ele não esteja reinando nesse momento, mas estamos nos referindo àquele dia venturoso onde estaremos na presença dele, eternamente adorando. E é nessa esperança que estaremos nesse culto, adorando o Senhor, elevando o nosso coração em oração, cantando, entoando louvores, fazendo que verdadeiramente possamos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas, trazendo para a nossa vida a certeza que tudo que somos, tudo que temos, vem da mão do Senhor. E é por isso que nesse momento nós podemos fazer estar em oração de adoração. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar e, primeiramente, Senhor, te agradecer, porque através do teu Espírito Santo podemos reconhecer a tua soberania sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, porque antes da fundação do mundo, aprove a ti, Senhor, nos dá vida e vida em abundância. A certeza, ó Pai, da salvação nos dada através do teu Filho Jesus, que se faria carne e morreria naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, ó Pai Celeste, nós nesse momento queremos te agradecer por podermos estar na tua presença, te adorando e bendizendo o seu nome. Pai, recebe esse culto, culto de adoração. Recebe, Senhor, as nossas orações. Recebe, Senhor, os nossos louvores. E principalmente, Senhor,
Prepara-nos para ouvir a Tua palavra, que será pregada nesse culto, para que nós possamos cada vez mais saber a Tua vontade sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor. Mesmo de casa você pode bater palmas, se alegrar e cantar, porque Ele ressuscitou por mim e por você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que vive está. Que vive está. Porque Ele vive. Na primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo de número 3, Paulo vai falar de certas coisas que estavam manchando o Evangelho de Cristo. Escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer que a raiz de todos os males é o amor pelo dinheiro. Vai dizer que nada temos trazido para esse mundo e nada vamos levar dele. Então as nossas preocupações não devem ser terrenas. E no versículo 11, Paulo vai dizer uma coisa muito direta ao coração de Timóteo e que, por extensão, também diretamente ao nosso coração. Porque vai dizer a Timóteo: tu, ó homem de Deus, e aí a gente aplica: tu, ó mulher de Deus, tu, ó servo do Senhor, foge dessas coisas. Mas antes vocês devem estar atentos à justiça,
a fé, a mansidão, o amor. Vocês devem estar preocupados com estas coisas, a constância, a mansidão. E é isso que o nosso coração deve estar cheio nessa hora. E aí você pode pensar, né, que são preceitos muito elevados que Paulo coloca ali para Timóteo. E são preceitos elevados. A palavra de Deus é uma palavra de preceitos elevadíssimos, porque é a palavra do próprio Deus falando para a gente. E é quando a gente percebe que somos falhos e pequenos. E reconhecendo isso diante de Deus, só nos resta chegar perto desse Deus que se dá a nós a graça de chegarmos perto dele e conversar com ele, francamente, dizendo da nossa falha, da nossa pequenez, mas do nosso desejo de acertar. E é por isso que nessa hora nós vamos conversar com Deus em oração. Oração de contrição, de quebrantamento, de derramamento de coração na presença do nosso Deus. Vamos orar. Santo e poderoso Senhor, recebe a cada um de nós agora na sua presença, presença santa e bendita. Presença, Senhor, que faz com que o nosso coração trema de alegria, de temor e tremor de estar diante do Senhor. Pois o Senhor é o Deus poderoso, Criador de tudo e que mantém todas as coisas no seu devido lugar. O Deus que disse por sua própria boca, através dos profetas, através da sua palavra, aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Preceitos que são preceitos santos, preceitos que são deliciosos de se seguir. Mas, Senhor, reconhecemos que somos falhos, pequenos e erramos. E é isso que queremos dizer ao Senhor. Que o Senhor perdoe o nosso erro, que o Senhor perdoe o nosso pecado, que o Senhor nos dê nova chance, que o Senhor nos dê novidade de vida, que o Senhor nos dê força através do Teu Santo Espírito para buscar as coisas do alto e deixar um pouco de querer ficar abraçado às coisas terrenas. Mas, Senhor, que os nossos olhos estejam voltados para o alto, para o trono da graça do Senhor, que de lá nós sabemos que derrama perdão sobre a nossa vida, porque o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus amoroso. E a gente pede ao Senhor, Pai, que não olhe e não reaja, não faça nada de acordo com o que merecemos, mas de acordo com a graça derramada na cruz do Calvário por Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que nos atinge o coração e a vida por inteiro. Perdoa, Senhor, a nossa vida, dá-nos força para continuar a lutar e a buscar as coisas que somente vão agradar o seu coração, Pai. É a oração que nós fazemos agradecidos, pois sabemos que o perdão do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã no nosso viver. Assim é que oramos, gratos ao Senhor, em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe e que nos encha o coração de vontade de fazer a vontade do Senhor. O Deus que está sentado no alto e sublime trono nos dá o privilégio de cantar para Ele. E eu convido você a, junto conosco, exaltar o nome do nosso Senhor nessa canção tão maravilhosa. Que você derrame o seu coração para Ele nesse momento. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és.
Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroada estás, para sempre reinarás, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. A igreja diz: os anjos e os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroada estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Boa noite, amada igreja do Jardim Guanabara. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite a você que nos assiste neste culto vespertino, mais um culto que dedicamos ao nosso Deus. Chegamos no momento do nosso culto, momento esse que iremos agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas. Dízimos e ofertas do qual trazemos, na verdade, devolvemos a Deus um pouco do muito que Ele já tem nos dado, do que Ele tem nos contemplado no nosso dia a dia. E Deus nos chama para que possamos devolver uma parte, um pouco desse, para que desse pouco possam ser utilizados para ajudar aqueles que neste momento estão desprovidos, nesse momento que estão passando por necessidade. Lá em Malaquias 3 nos chama, a palavra de Deus nos chama para que trazeis os dízimos e as ofertas à casa de Deus, para que haja mantimento na sua casa, para que haja, que com esse mantimento a gente possa atender as famílias necessitadas.
lá também fala que, fazendo isso, Deus abrirá as janelas do céu. Não estamos aqui dizendo para você que se você trazer o seu dízimo, se você entregar a sua oferta, Deus vai lhe devolver em dobro. Não estamos falando aqui, como muito bem fala o nosso reverendo Maurício, se você der R$10, no dia seguinte na sua conta vai ter menos R$10. Não estamos aqui apregoando isso, mas sabemos que Deus ele é justo, Deus é soberano, Deus é poderoso. E Ele olha o coração de cada um que contribui e abre a janela dos céus e derrama suas bênçãos sem medidas, conforme o seu desejo, conforme os seus planos. E por isso que devemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vocês devem estar vendo neste momento, aqui embaixo do seu vídeo, as informações da igreja, conta para acesso, a chave Pix, que é o CNPJ da igreja. Também temos um QR Code, do qual você apontando a sua câmera também é direcionada para o site, onde você também pode obter essas informações. A nossa igreja tem ajudado muitas famílias, utilizando os dízimos e as ofertas que são trazidas à casa do Senhor. Os mantimentos. Nós temos podido fazer isso. E que você se sinta impelido, se sinta com vontade de estar contribuindo, de estar participando desse momento. E através desse momento, estarmos ajudando muitas e muitas outras famílias que não podem. Vamos orar agradecendo a todos os dízimos e as ofertas que foram entregues através dos meios digitais, uma vez que ainda não estamos podendo nos reunir em nossa totalidade, para aquela caminhada que já fazíamos todo domingo, até o gasofilaço, para depositar os nossos dízimos e as ofertas, estamos fazendo através dos meios eletrônicos. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por cada pessoa, por cada contribuinte, por cada um que pôde, de coração, estar devolvendo um pouco do muito que tu tem nos dado para a tua obra, para a tua causa, para que possamos ter mantimentos na tua casa e esses mantimentos serem entregues àquelas pessoas que nesse momento passam necessidade. Ó Senhor, quantas famílias nossa igreja tem ajudado, quantas famílias temos contemplado. Como é belo ver um sorriso de quando é entregue, Senhor, um mantimento, uma cesta, quando é entregue, Senhor, alguma coisa a uma dessas famílias que estão necessitadas. Ó, que alegria, que simpatia vemos no rosto dessas pessoas, um pouco de esperança no momento, no mundo que temos passado por dificuldade, principalmente no nosso país, principalmente nesse momento de pandemia, onde muitos perderam seus empregos, onde muitos estão tendo dificuldade de obter o seu sustento. Não porque eles não querem, mas porque as oportunidades estão bem escassas. Que o Senhor possa abençoar a cada um para que continue dando, que o Senhor possa continuar a cada um para que continue, Senhor, trazendo à tua casa as ofertas, os dízimos, a Deus. E aqueles, Senhor, que ainda não compreendem isso, que ainda não entendem essa necessidade, que ainda não entendem esse momento alegre que temos de poder dividir um pouco do muito que tem nos dado, para que desse pouco que nós devolvemos, Senhor, possa ser compartilhado com aqueles que não têm, que tu possa tocar nos seus corações e eles possam sentir a alegria. Somos-te gratos, pedimos pela mão daqueles que estarão, Senhor, movendo esses valores, movendo essa quantia, para que tu possa estar nos iluminando, para que possamos estar usando segundo a tua vontade, da melhor forma possível, para que possamos alcançar mais vidas, Senhor, a cada dia. Nós somos gratos, nós te agradecemos tudo isso, te pedimos, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Agora, alegres, contentes de podermos estar dando, porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, que possamos continuar assistindo o culto e participando, louvando e adorando o nosso Deus. Boa noite, Deus abençoe a todos. Queridos, o pregador dessa noite é alguém muito, muito, muito especial ao meu coração. A gente vai ter a bênção de poder ouvir do Senhor por meio do meu querido amigo, meu brotherzaço, nosso reverendo Vinícius, meu amado Vini. E eu falando agora que Deus me trouxe um sermão que eu gostei muito de preparar. Ao mesmo tempo foi difícil, mas eu gostei muito de preparar, que foi sobre a bênção da amizade. E, meu amado, assim, você e a Michelle e a família linda que vocês têm, eu não tinha me programado para falar isso, mas eu vou dizer, vocês são muito amados pela minha família. Eu e Nina amamos vocês e a nossa família estendida também, meus pais e meus irmãos, enfim, a nossa igreja
e a nossa família da fé. Vocês são muito amados e vocês fazem muita falta. Vamos ouvir do Senhor. Eu tenho certeza que Deus entregou uma mensagem maravilhosa ao coração do nosso pastor. Vamos ouvir sobre a esperança na graça futura por intermédio do nosso pastor Vinícius. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, fala ao nosso coração. Que as palavras dos lábios do meu amigo, companheiro no Evangelho, pastor Vinícius, e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa rocha. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a esse momento maravilhoso e importantíssimo da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, porque estamos no agosto de Deus. E agosto de Deus para mim e para minha família, na verdade, é uma alegria. Quero confessar uma coisa para os irmãos, inclusive a alegria de ter a minha esposa e a minha família se dá através do agosto de Deus. Aliás, a minha chegada à Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara vem através de um convite no passado do reverendo Gabriel, me lembro disso, para pregar. Eu ainda não era membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara e fui pregar a primeira vez, long time ago, né? Como dizem por aí. Não vamos falar muito para não revelar a idade, brincadeiras à parte, mas muito feliz, irmãos, porque muita coisa o agosto de Deus tem com a vida de cada um de nós. Saudade mais dessa igreja amada, eu queria estar aí presencialmente para fazer isso. Mas eu louvo a Deus porque virou o aniversário da nossa UMP, beijo grande na vida dos nossos jovens, o agosto de Deus virou algo impactante. Quero dizer uma coisa, hein? Protesto o dia que eu deixar de pregar no agosto de Deus. Faço parte da nossa amada igreja como pastor auxiliar, mas ao mesmo tempo pregar no agosto nos dá uma alegria tremenda. Então, sem mais delongas, irmãos, este agosto de Deus que traz a temática sobre a graça futura, né? Eu quero compartilhar com os irmãos um texto sagrado, mas antes gostaria de trazer uma breve introdução sobre essa questão da graça futura. Corremos o risco, obviamente, quando temos apenas a motivação da gratidão no coração pelas coisas que o Senhor já realizou na nossa vida e não pensamos ainda no que Ele irá fazer através da sua graça, que é suficiente e nos basta, independente dos bens materiais ou de tudo aquilo que possa acontecer conosco mesmo e até mesmo os nossos familiares. Mister falar que, inclusive, nesse tempo de pandemia, a confiança da graça futura e, graças a Deus também, porque a vacina tem chegado, logo nós vamos ter a retomada de muitos momentos aí que, por causa desse período tão crítico, nós ficamos aí um pouco limitados. Mas o que eu quero dizer com isso? A graça futura, ela permite você, através da fé, confiar em Deus, independente das circunstâncias. Você não olha para o tempo, para o espaço, mas você não confia também nas questões materiais, porque a sua confiança está no sobrenatural de Deus, aquilo que Ele já realizou, inclusive através da eternidade, e destinou para a sua vida, acontecerá, porque o plano infalível de Deus para a sua vida é que você é um resgatado do Senhor. Você foi salvo pela graça, e isso é o que importa, porque a nossa jornada nessa vida, somos peregrinos nessa terra. E o que nos importa é honrar, seja no período de bonança, ou seja nos tempos de dificuldade, honrar ao nosso Deus com a nossa fé, crendo nessa graça futura em que Ele providenciará o que é melhor para nós. Por isso, esse é o risco de nós confiarmos apenas na gratidão e tornarmos esse relacionamento totalmente dependente. Porque, em primeiro lugar, se o relacionamento com Deus for apenas pela gratidão daquilo que Ele já fez, nós também nunca poderíamos exercer um relacionamento em que pudéssemos pagar isso de volta a Deus. É impossível o ser humano dizer obrigado, ou seja, obrigado, Senhor, é se colocar numa posição, eu quero retornar isso para o Senhor, eu desejo pagar isso para o Senhor de volta. É impossível o ser humano viver na dependência apenas da gratidão,
E eu não estou dizendo aqui que a gratidão é algo errado, irmãos. Devemos ser gratos e isso deve influenciar no nosso louvor. Mas a gratidão por aquilo que Deus tem feito na nossa vida não pode ser única e exclusivamente a confiança da nossa fé. Por isso que é importante também nós não tornarmos a graça, essa gratidão como algo que pudesse ser comercial. É um relacionamento comercial se for dessa forma. Se formos ficar só na esperança da realização de coisas materiais ou daquilo que importa para os nossos sonhos e desejos, por exemplo. Enfim, nós não conseguimos viver na dependência de uma gratidão por aquilo que Deus já fez, porque senão nós vamos menosprezar a importância crucial da graça futura, que sim, você pode olhar para trás e agradecer a Deus, mas a fé, ela olha adiante e vê a graça prometida para o futuro e sente esperança para além de uma simples gratidão daquilo que você já recebeu. Porque Hebreus 11:1 vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por isso, a fé na graça futura é o poder para a obediência que preserva a qualidade dessa obediência do ser humano. Por isso, meu irmão e minha irmã, creia que você viver através da graça futura é muito melhor do que você viver na dependência de receber algo e ter somente um sentimento de relacionamento e, entre aspas, um louvor a Deus por aquilo que Ele já realizou na sua vida. Dito isto, quero compartilhar com os irmãos, pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27, justamente porque eu quero conversar sobre o plano infalível de Deus para a sua vida, diante da graça futura, e olhar para a vida de um personagem, que na verdade foi o apóstolo Paulo, mas esse personagem bíblico, que mostra para mim e para você que através das experiências e das tempestades na sua vida, aquele homem só olhava para a graça futura. O que importava para Paulo era viver debaixo da graça futura de Deus, daquilo que ele tinha certeza que Deus realizaria debaixo da sua santa provisão, independente do que aconteceria com a sua própria vida e das coisas naturais ou materiais desse mundo. Por isso que ele mesmo vai dizer, o próprio apóstolo Paulo, dizer: olha, eu considero todas as coisas como perda, refúgio mesmo, pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Porque para Paulo era inclusive, olha, morrer em Cristo era lucro, era o que ele esperava, estar na glória com o nosso Deus. Nisso eu não quero conduzir a cada um de nós aqui numa teologia fatalista, mas ao mesmo tempo dizer que a nossa esperança está diante daquilo, diante daquilo que Deus tem conduzido a cada um de nós. Por isso, meus irmãos, eu vou pegar uma aguinha aqui, como se eu estivesse no púlpito aí da nossa igreja, para que a gente possa aí aliviar um pouco da secura desse estado de São Paulo aqui, justamente onde a gente trabalha bastante o dia todo e hoje estamos aqui gravando essa mensagem para os irmãos. Com licença, queridos. Mas é isso, meus amados. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos ler ali do versículo 13 até o versículo 34. Atos 27, de 13 a 34, Nova Almeida Atualizada, diz assim a palavra do Senhor. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E, temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E, no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos,
lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E, lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E, receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois diante disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Esta é a palavra do Senhor. Já oramos por iluminação, depois dessa introdução e da leitura da palavra de Deus. Estamos aqui agora diante dessa mensagem. O Senhor na tempestade, ou seja, confiar na graça futura, é confiar de que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, se você quiser marcar na sua Bíblia aí, destaque os seguintes versículos do texto lido. Atos 27, destaque aí, versículo 20, versículo 23, versículo 25 e versículo 34. Vou repetir. Os versículos 20, 23, 25 e 34. Ou seja, irmãos, o que está acontecendo aqui? Os últimos capítulos de Atos, eles são os sofrimentos de Paulo. Porque você vai ver que é apenas uma coisa ruim acontecendo atrás da outra. E nesse momento aqui, Paulo é pego de surpresa justamente a caminho de Roma. Vale lembrar que Paulo ficou preso 2 anos em Jerusalém, depois ali de ter retornado de suas viagens missionárias, e até mesmo quando ele se despede de algumas igrejas, dizendo da sua intenção de ir para Jerusalém, até porque aqueles irmãos instavam para que ele não fosse, com medo de que ele fosse morto. E Paulo, que confiava na graça futura, ele disse: olha, se esse é o plano de Deus, se a minha vida deve ser oferecida ao Senhor, assim será. Eu irei para Jerusalém. E ali ele é preso, e ele passa por Festo, Félix, Agripa, diante de julgamento, quando ele ali apela para César. E é bem certo que Agripa comentava com um deles e dizia: olha, se esse homem não tivesse apelado para César, ele bem poderia ser solto, porque essas questões são questões internas aí dos judeus. Resumindo, é isso. Paulo fica 2 anos preso e depois ele é enviado para Roma, através dessa viagem que acabamos de ler. Como lemos no texto, que foi um texto escrito por Lucas, esse médico amado, ao mesmo tempo escritor habilidoso e que faz detalhes, vale lembrar que Lucas estava no barco, passando, desculpa a expressão aí, mas é para os nossos jovens aniversariantes. Paulo estava passando perrengue e Lucas estava com ele. De modo que é nesse cenário que nós estamos vendo aqui, que depois de apelar para César,
Paulo está ali junto com os soldados, sob a custódia daqueles homens, do centurião, e inclusive os marinheiros, lógico, conduzindo ali, dirigindo aquele barco. Agora ele se vê numa tempestade e todos no navio estão temendo por suas vidas. E eles passaram por essa situação, de modo que a esperança de vida se foi. O versículo 20 vai nos dizer isso, né? Que não aparecia nem sol nem estrelas, caindo sobre eles a tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. A turma pensou o seguinte, mais uma vez vou falar um pouco mais na linguagem dos jovens, né? Como a turma carioca gosta de dizer, deu ruim, vai morrer todo mundo, o navio vai se arrebentar, a tempestade não para, foi uma tempestade, eles já tinham pego um tufão e agora eles encaram essa tempestade e a coisa não estava muito bem para o lado deles. De modo que, se nós pegarmos essa tempestade para colocarmos, inclusive, diante da temática do agosto de Deus, confiando na graça futura, nós temos aqui que entender que o Senhor é o dono da tempestade, e mais do que isso, o Senhor está em cada tempestade conosco. Eu consigo, então, colocar esse exemplo de uma tempestade real que passou e aconteceu na vida de Paulo e aqueles homens, comparando o seguinte, que esse sofrimento de Paulo, essa tempestade de Paulo, representa todo e qualquer sofrimento que eu e você possamos passar na vida, seja emocional ou até mesmo de cunho material, ao mesmo tempo de saúde, familiar, de relacionamentos. Sofrimentos da vida são tempestades que acontecem conosco. Assim, todo sofrimento que recebemos na vida, nós podemos entender que precisamos observar a vida de Paulo, porque ela nos ensina como lidar com todas as tempestades que enfrentarmos. Ou seja, os sofrimentos, quando eles chegam, nós podemos enfrentar cada um desses problemas olhando para a vida de Paulo. E durante a viagem, Paulo diz a todos que Deus garante a sua segurança ali de cada um deles naquela embarcação. Mais tarde, ele diz ao comandante, a menos que esses marinheiros permaneçam no navio, nós não seremos salvos. O que está acontecendo aqui? Aí, essa é uma questão crucial para mim e para você em relação à graça futura. A vida está 100% nas mãos de Deus ou ela é produto das minhas escolhas e das minhas atitudes? Então, como que Deus pode, por exemplo, estar no controle de um mundo que está cheio de mal e de sofrimento? Como, por exemplo, o que está acontecendo nesses dias que se passaram e agora continuam na vida daquele país, na vida das pessoas do Afeganistão. Um mundo cheio de mal e de sofrimento. Deus está no controle de tudo? Essa é uma pergunta interessante para mim e para você. Por isso que essa reflexão nos mostrará 3 coisas que você pode gravar aí como plano infalível para a sua vida, confiando na graça futura de Deus. Pega o P de plano e soma 3 P's. O P principal, plano infalível, e depois P de paradoxo, ou seja, o paradoxo da tempestade, P de propósito, o propósito da tempestade, e P de presença, a presença do Senhor na tempestade. Repete comigo aí. O paradoxo da tempestade, o propósito da tempestade e a presença do Senhor na tempestade. Gravou aí, meu irmão? 3 P's desse plano infalível do Senhor na sua vida. Confie na graça futura. Em primeiro lugar, o paradoxo da tempestade. Se você observar no versículo 22, Paulo está dizendo assim, olha, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Todos ali estavam assustados, mas Paulo disse que eles tinham recebido uma mensagem da parte de Deus, através de um anjo, que ele disse para não ter medo, pois todos seriam salvos. Só o navio seria perdido. Agora, ele pega o versículo 30 e 31 e diz o seguinte, você vai notar que os marinheiros tentaram escapar do navio. E Paulo descobre esse plano de fuga dos marinheiros aí e avisa ao centurião e aos soldados, dizendo, olha, eles precisam permanecer no navio, os marinheiros precisam permanecer no navio, senão nós não vamos nos salvar. O que Paulo está tentando dizer aqui? Sem esses marinheiros, vocês não são profissionais da embarcação, vocês não são marinheiros, vocês não têm como lidar com esse navio, afinal de contas, vocês são soldados, militares, não foram treinados para isso.
e ao mesmo tempo vocês precisam que esses marinheiros permaneçam para que a gente seja salvo. Agora, note alguma coisa. Será que você reparou o que está acontecendo aqui? Paulo acabou de dizer que ninguém ia morrer. E agora Paulo está dizendo, olha, se vocês não confiarem no trabalho das mãos dos marinheiros, sendo a única esperança, a gente não vai ser salvo. Ou seja, era absolutamente certo que Deus falou e Deus planejou, ninguém vai morrer. E aí me veio a lembrança aqui, Deuteronômio 18 e 20, onde diz lá o texto, né, que se o profeta fala que alguma coisa vai acontecer e aquela coisa não acontece, que esse profeta seja morto. Primeiro Paulo toma essa atitude profética e disse, Deus não, disse que ninguém vai morrer. E agora ele está dizendo, a nossa vida depende dos marinheiros, senão nós seremos mortos, né? Nós não vamos conseguir nos salvar. Então, Paulo não teria mencionado uma palavra sequer se ele não tivesse a certeza de que Deus não permitiria que ninguém ali morresse, concordam? Mas ainda assim, ele vê o plano de fuga dos marinheiros e diz, se esses profissionais não permanecerem, não seremos salvos. Como assim? Será que você consegue ver comigo o problema aqui? A razão pelo qual o problema aqui é muitas vezes é que queremos ser um ou o outro, ou seja, existe um paradoxo aqui, o paradoxo da tempestade, que é o seguinte, muitas vezes em nossa mente, se Deus está no controle, nós dizemos, não há o que fazer. Paulo poderia ter dito, se ele fosse somente um ou outro, se Paulo estivesse confiando apenas no seguinte, eu confio na mensagem de Deus, eu não preciso fazer nada. Ou seja, Deus já prometeu que ninguém vai morrer, não preciso fazer nada. Quem liga para o que esses marinheiros vão fazer? E aí, Paulo poderia dizer assim, ei, vocês todos vão viver, então não ligo para o que vocês vão fazer. Vocês querem até sair nesse bote aí? Vocês podem até surfar, mergulhar, façam o que quiserem na água. Mas Deus disse que ninguém vai morrer, então vou cruzar os braços e Deus que nos ajude, porque Ele já prometeu. Na nossa mente, muitas vezes é assim, se Deus está totalmente no controle, então não importa o que eu faço, não importa as minhas escolhas. Mas não é assim, meu querido irmão ou querida irmã. No paradoxo da tempestade, o que nós entendemos aqui é que essas atitudes de Paulo demonstram que ele está com duas definições muito seguras em suas mãos. Ou seja, Paulo está sendo coerente aqui, porque ele depende tanto de Deus, como ele sabe que as suas atitudes e as suas escolhas importam. Ou seja, nós precisamos entender que Deus está 100% no controle e no comando, e que eu sou 100% responsável pelas minhas atitudes e as minhas escolhas, nesse mundo terreno, nesse mundo material. O que eu faço também importa. O que eu faço, as minhas atitudes, têm resultado. Ou seja, Deus 100% no controle, e as minhas atitudes têm 100% de consequência. O problema é que muitas vezes nós queremos dizer assim, 100% Deus no controle, e 0% não importa o que eu faço. Ou muitas vezes 100% eu sou livre e 0% Deus controla tudo. Mas o que Paulo está nos dizendo é que não é assim. 100% Deus no controle. 100% as minhas atitudes importam para todas as situações da vida. Nós precisamos entender que Deus controla todas as situações e que eu sou 100% responsável por aquilo que eu faço. Ou nós acreditamos que o que fazemos importa e as nossas escolhas têm consequências e realmente importam, ou então Deus é limitado. Não podemos ser assim, só acreditar naquilo que fazemos. Temos que entregar a nossa confiança na graça futura, de que Deus está no controle e de que Ele vai resolver as situações da nossa vida. Mas Paulo, ele pega ali, e a propósito, em todos os outros lugares da Bíblia, e eles estão num barco, e ele sabe que as suas atitudes dentro daquele barco, tudo está diante do Senhor e, ao mesmo tempo, o que ele fizer vai ter resultado. Em outras palavras, Paulo está assumindo que numa mão, todas as pequenas coisas que acontecem, inclusive as ruins, são determinadas por Deus. E ainda, que as escolhas deles importam e elas têm consequências.
Nós somos livres e responsáveis por o que fazemos, mas Deus, Ele está no comando de tudo. Assim, é absolutamente crucial que você entenda que quando vier a tempestade e os problemas chegarem, você conheça esse paradoxo da tempestade. O que eu faço importa e tem consequências. E ao mesmo tempo existe um plano de Deus que não está fora do controle e que o Senhor sabe o que está fazendo. E por isso é muito importante manter essas definições juntas na sua vida e no seu coração. É a coisa mais prática do mundo crer assim, meu amado irmão. E Paulo, você vai perceber que ele não era passivo. Ele foi ao centurião e disse: façam isso, façam aquilo, cuidem, não deixem os marinheiros irem embora. Então ele não foi passivo diante da tempestade, e você não pode ser passivo diante das tempestades da vida, ou seja, dos sofrimentos que você tiver. Se Paulo acreditasse apenas em destino, por exemplo, ele diria: quem liga? Tudo já está determinado, e não é assim. E se Paulo acreditasse que tudo dependesse dele, Paulo estaria apavorado, pressionado, em pânico, morrendo de medo. E o que você vai ver é um Paulo absolutamente calmo, porque aí vale lembrar que aquele era o seu terceiro naufrágio, e ele já tinha passado por essas experiências. Você vai perceber que Paulo sabe que Deus está no controle de tudo, mas que ele precisa ter as atitudes corretas em obediência ao plano de Deus, que era que ele continuasse aquela viagem para pregar na casa de César. Por isso, é muito prático e estimulante, meu amado irmão, saber que participo com as minhas escolhas e elas têm consequências e não preciso ser passivo. Mas eu também sei que ainda que algumas de minhas escolhas possam dar errado, Deus está no controle e pode transformar, inclusive, as minhas escolhas erradas em bem, quando eu me aproximo dele com o coração contrito e sincero, pedindo perdão pelas minhas escolhas erradas. Por isso, graça futura é isso. Saber que Deus está 100% no controle e que as minhas escolhas têm responsabilidade nesse paradoxo da tempestade, crendo sempre na graça futura. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o segundo P. Falamos do paradoxo da tempestade e agora é o propósito da tempestade. Qual é o propósito da tempestade na minha e na sua vida? Por que Deus envia tempestades? Por que Ele permite o sofrimento sobre cada um de nós? Eu vou dizer muito rápido e sincero e direto ao ponto com você. Ele permite as tempestades para o nosso próprio bem. Que isso, pastor? Para o meu bem? É claro. Por quê? Porque o sofrimento, ele traz experiência. E a experiência vai trazer maturidade sobre a minha e a sua vida. Por outro lado, passar também pelas tormentas nos torna mais piedosos. É ou não é verdade? Sejamos sinceros, meus irmãos. Quando passamos por lutas e aflições, nós nos aproximamos mais de Deus. Nos tornamos mais fortalecidos através da fé, dessa fé que cresce e aumenta, porque buscamos a Deus com o coração mais contrito, com profundidade. Corremos para a palavra ler, corremos para a oração, vamos a todos os cultos. Então a tempestade, ela vem para forjar o nosso caráter. Já cansei de falar isso aqui, mas vou repetir. Somos matriculados na escola do deserto, porque Deus quer que nós sejamos mais parecidos com Cristo, que também atravessou um deserto, para depois ser tentado por Satanás. E nessas tentações, e também sendo provado, foi aprovado por Deus como filho, o verdadeiro Adão fiel, em resistir e não pecar, passar por tempestades e acertar. Por isso, basta lembrar também a história de próprio José. José vivia uma história muito interessante com seus irmãos. E ali, um dos causadores do problema na família de Jacó era o próprio Jacó, que tinha mimado a José. E esse favoritismo gerou uma contenda entre seus irmãos, e eles nutriam esse relacionamento na base do ciúme, da raiva, da inveja, e assim venderam José como escravo no Egito, e foi por causa de cada tempestade que José viveu e passou por ela, as pessoas que ele conheceu, que fizeram chegar aonde ele chegou, na grandeza onde ele chegou como governador do Egito. Ou seja, se não fossem as tempestades que Deus permitiu, claro, que aconteceram escolhas erradas no paradoxo da vida ali, da tempestade, mas Deus 100% no controle,
transformou o mal em bem e, na verdade, era necessário que José chegasse naquele lugar, porque Gênesis 50:20 vai dizer a resposta de José para seus irmãos no final da história ali, resumindo: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, o que se conserve a vida de muita gente. Gênesis 50:20, ou seja, isso é o mesmo que Paulo vai nos dizer em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28, ou seja, todas as coisas, meus irmãos, são todas as coisas, e não são somente as coisas boas da vida, as bênçãos, a gratidão por aquilo que aconteceu de bom na minha vida. Ou seja, todas as coisas incluem também as tempestades que nos alcançam. E aí é o que eu disse no começo. O propósito da tempestade é para o nosso bem. Ou seja, as tempestades nos alcançam e trabalham para o nosso bem, para o nosso crescimento. Esse é o propósito de Deus em todas as tempestades. Ele realiza a sua soberana vontade e transforma o mal intencionado em bem e bênção para cada um de nós, segundo o seu querer. Ou seja, não foi assim também na vida de Jó? Satanás intentou contra a vida de Jó, intentou todo tipo de mal para envergonhar o relacionamento de Deus com Jó. Mas no final, os seus planos malignos foram frustrados e transformados num bem e num propósito maior, onde Jó glorificou ainda mais a Deus ao dizer que a partir de todo o sofrimento que ele havia passado, agora sim ele conhecia a Deus mais profundamente. Ou seja, de andar com o Senhor. E aí o que Satanás tentou realizar se tornou totalmente oposto nas mãos de Deus. Um dos maiores livros da história do mundo e que ajuda milhares e milhares de pessoas até hoje a terem a sua fé em Deus no meio do sofrimento, e afinal Deus deu corda para que o próprio Satanás se enforcasse na sua trama. Deus realizou uma grande obra na vida de Jó, nessa história maravilhosa que conhecemos até hoje. Então, querido, entenda que o propósito da tempestade é para o seu bem, o seu crescimento, maturidade e experiência. E tudo aquilo que Satanás intenta contra as nossas vidas também está debaixo do controle de Deus, porque, como diz Martim Lutero, Satanás não passa de um cão acorrentado nas mãos do Senhor. Por isso, tudo está debaixo do controle de Deus. Agora, como eu disse no primeiro ponto, as nossas escolhas têm consequências, os nossos atos são responsáveis diante daquilo que eu faço e realizo, por isso eu preciso sempre fazer a escolha certa, obedecer à vontade do Senhor. Agora, a outra pessoa que podemos olhar é o próprio Senhor Jesus. Pense no quão grande Jesus era, e ele curava as pessoas, e ele abençoava, multiplicava pães, ressuscitava mortos, alimentava, como eu falei, as multidões, ele ensinava, e mesmo assim ele foi crucificado, ele foi condenado à morte. E alguém até poderia pensar, mas por que Deus permitiu que Jesus passasse por um sofrimento tão grande, se ele era tão bom com as pessoas? Mas é claro que todas as coisas horríveis que vieram sobre Jesus, a raiva do mundo, a fúria das autoridades religiosas e o plano de Satanás de matá-lo, todo esse mal reunido contra Jesus naquele Calvário, na verdade, realizou completamente o oposto. A cruz realizou a salvação das pessoas a quem Deus chamou para seus filhos. Ou seja, o maior propósito da cruz do Calvário, a glória de Deus e resgatar todos aqueles a quem a Deus chamou como seus filhos. E por isso, realizando sobre Jesus Cristo a tempestade das tempestades da vida. Ou seja, na ressurreição do Rei dos Reis, Deus permite que essa tempestade definitiva que vem sobre Jesus, para que assim tivéssemos nele vida e vida em abundância, vida em Cristo. Esse foi o propósito da cruz do Calvário. Vale lembrar, mais uma vez, que, como eu disse no início, Lucas está no barco, e é ele quem escreve o livro de Atos, e no versículo 34, no texto, Paulo vai dizer: nenhum de vocês perderá nenhum mesmo fio de cabelo. É certo que Lucas fez essa conexão justamente com o evangelho que ele próprio escreveu, quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam ameaçados de morte pelas pessoas, mas
não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Grave bem isso aí. Ganharão a sua alma. Lucas 21, 18 e 19 são os versículos. O que Jesus está dizendo aqui? Que o próprio Lucas, que escreveu o Evangelho, retrata também aquilo que Paulo falou, provavelmente tendo aprendido dos outros discípulos e dos apóstolos que ensinaram a Paulo as palavras de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui? Qual é a finalidade disso? De que nenhum só fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, e é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, amado irmão e amada irmã: no final, se você não passar pelas tempestades da vida, você não ganhará a sua alma. Pelo seguinte, porque se você vive para o seu trabalho, se você percebe que você se tornou um workaholic, ou seja, o seu trabalho possui você, e por isso que se algo der errado com o seu trabalho, você vai desmoronar, vai ficar frustrado. Ou seja, se você vive para as outras coisas, se Deus não está no topo do coração da sua vida, reinando sobre todas as outras coisas, e se qualquer outra coisa se qualquer outro tipo de coisa se torna um ídolo na sua vida, seja o sexo, seja o romance, seja a pessoa com quem você se relaciona, é o dono do seu coração, ou é o dinheiro, ou é a sua carreira, a sua performance, ou até mesmo a sua família. Se você vive para qualquer outra coisa e não para Deus, você não conquista o seu coração, tornando o seu coração o trono de Deus, que Deus seja reinando sobre a sua vida. Ou seja, você não controla essas coisas debaixo da soberania de Deus. E assim você não ganha a sua alma como uma alma que serve ao Senhor. Essas coisas, na verdade, é que passam a possuir você. Por isso que você deve ter essa responsabilidade na sua vida, de que ao mesmo tempo que existe o paradoxo, o propósito da tempestade é torná-lo mais maduro, reconhecendo que todas as coisas devem estar submissas diante do Senhor, e Ele é que deve reinar no seu coração. E em terceiro e último lugar, o último P, como eu falei ali dos 3 P's, paradoxo, propósito e agora presença, ou seja, a presença do Senhor na tempestade. É bem certo que quando Jesus está dizendo para mim e para você, que nós vamos passar por sofrimentos e ao mesmo tempo nenhum fio de cabelo das nossas cabeças se perderá. Mas ao mesmo tempo é nessa perseverança que nós conquistamos o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma, para colocá-lo submisso ao Senhor. Não é que quando passamos por um sofrimento, quer dizer que automaticamente, por sermos merecedores, através das nossas obras dentro de um sofrimento, é que vamos ganhar automaticamente a nossa alma. Não, não, não. Apenas se você amar a Deus acima de todas as coisas é que você vai ganhar a sua alma. Ou seja, ter o controle do seu coração debaixo da graça futura de Deus. Você pode olhar para Paulo e você vai ver que ele estava na tempestade ali, passando por toda aquela aflição, mas absolutamente calmo, absolutamente no controle da situação do seu coração, porque ele confiava nessa graça futura, porque Deus havia prometido que ninguém se perderia. Esse era o seu terceiro naufrágio, eu já falei isso aqui. Então Paulo já tinha amadurecido, ele sabia que passar por um sofrimento representava passar por aquilo ali para confiar na graça futura de Deus. Quando você passa por uma tempestade, por exemplo, sofre um revés no seu trabalho, onde você construía a sua vida baseada nesse trabalho, e de repente você se encontra num momento e diz assim: acho que é o fim da minha carreira por causa desse revés. O que você fará? Ou você pode passar o resto da sua vida lamentando por causa dessa tempestade, sentindo pena de si mesmo, em amargura, se achando um fracassado, ou você pode reinvestir o seu coração em Jesus, onde você pode dizer: é por Jesus por quem eu vou viver, é por Jesus e pelo seu amor. E assim você pode tirar a sua alma do seu trabalho, e na verdade as tempestades da vida não vão lhe dominar. Então você precisa ter esse controle do seu coração dominado
debaixo da vontade e do amor do Senhor. Não importa quantas tempestades você passe, em todas elas, se o seu coração e a sua alma estão ganhos ali diante do Senhor, ou seja, você confia na graça futura, você sabe que está fazendo a sua parte, mas acima de tudo, você sabe que Deus está no controle e que você descansa em seus braços. Mas precisamos entender que a tempestade por si só, ela não vai fazer você uma pessoa melhor porque você atravessou a tempestade, como a turma gosta de dizer. Eu fui resiliente. Resiliência, palavra da moda, né? Para alguns, a tempestade pode se tornar um caminho de eterna amargura e lamento. E para outros, as pessoas vão dizer, olha, essa tempestade, a crise me fortaleceu e por isso eu mudei. Em geral, é assim que acontece. Uns saem piores e outros melhores, no geral. Como diz aquele ditado, né? O mesmo sol que derrete a cera é o sol que enrijece o barro, para uns e para outros. Entretanto, se a gente olha para a vida do Paulo, a gente entende a razão pela qual ele consegue se sair melhor em todas as tempestades. E nessa específica fica muito claro. Paulo praticou em todas as tempestades da sua vida e por isso ele cresceu mesmo diante do paradoxo, mesmo diante ali das provações que foram para o seu bem. Paulo praticou aquilo que é mais importante, a presença de Deus na tempestade. Olha comigo para o versículo 23, você vai perceber. Paulo diz, porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. Perceba que essa é uma fala desse anjo que representa a palavra do Senhor que veio até Paulo. E na verdade representa o próprio Deus, a mensagem de Deus para o seu coração. Paulo, ninguém vai morrer, vocês não vão se perder. Essa é a promessa. É uma fala muito tocante porque quando Paulo diz, o Deus a quem pertenço, amado irmão e amada irmã, isso é linguagem de aliança, ou seja, a linguagem da aliança é a linguagem de posse, pertencimento, é a linguagem de aliança que Deus usa para com o seu povo. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você só usa a linguagem do pertencimento com quem você tem intimidade. Não é assim? Minha esposa, dizem os homens, né? Ou meu marido, dizem as mulheres, meu filho, minha filha, meus pais, meus avós. São com essas pessoas, meu amigo, ou seja, amigo íntimo, do círculo de intimidade, é que usamos a linguagem de aliança e de pertencimento. E aqui você vê Paulo, no meio da tempestade, como se ele dissesse, eu sei que eu sou desse Deus, eu sou dele, eu pertenço a ele. Ele é meu e eu sou dele. Deus está comprometido comigo e eu estou comprometido com o meu Deus. E é baseado nessa linguagem de aliança que Paulo pratica a presença de Deus no meio da tempestade. Assim, Paulo não comete os erros que normalmente eu e você cometemos quando muitas vezes passamos por tempestades sem praticar a presença de Deus. Quando as coisas ruins acontecem, muitas vezes logo pensamos, eu acho que Deus está me punindo. E aí isso vai causar o maior desespero nas pessoas quando elas pensam assim. Quando Paulo pratica a presença de Deus, ele está dizendo, Deus está comigo. E Paulo sabe que a intimidade com o Senhor na tempestade o tornará alguém melhor, mais piedoso e ao mesmo tempo confiante na graça futura. Como podemos saber isso, meu irmão e minha irmã? Como podemos saber que Deus está conosco no meio da tempestade e nós não fomos abandonados? Aqui está como você pode saber que você não está sozinho. A sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 40, vai dizer, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Vamos relembrar o que aconteceu com Jonas? Deus disse para ele pregar em Nínive, mas Jonas não quis por causa da sua atitude racista. Então Jonas foge de Deus em um navio também, com um bando de marinheiros e vai para longe. E Deus enviou uma tempestade, só que uma tempestade da sua ira, porque justamente Jonas tinha desobedecido a sua ordem de pregar. E Deus está nessa tempestade vindo atrás de Jonas. E quando Jonas percebe e vê que a tempestade é de Deus, ele sabe que ele merecia aquela punição de Deus. E na verdade, ele está ali naquele navio colocando a vida dos outros em risco. E ele diz, olha,
lancem-me na tempestade, deixem com que a tempestade me consuma, e vocês serão salvos. E eles o fazem assim, os marinheiros. Lançam Jonas no mar, e ele foi consumido, e os marinheiros foram salvos. E o resto da história vocês já sabem, e vocês provavelmente devem conhecer. Consumido e, na verdade, guardado por aquele grande peixe, e Deus teve misericórdia, ele é lançado na praia, e assim ele obedece e vai pregar em Nínive. E há arrependimento e salvação ali, através da pregação e da mensagem de Deus. Agora, quando Jesus chama a si mesmo de o Jonas Supremo, o Jonas definitivo, você sabe o que ele quer dizer? Ele chamando a si mesmo de o verdadeiro Jonas, ele quis dizer isso. Uma tempestade todos mereciam. Eu e você, realmente, como seres humanos, que caíram no pecado e se afastaram da glória de Deus e não conseguem amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, nem o seu próximo a si mesmo, todos merecem a tempestade de Deus, da ira de Deus. Mas, quando Jesus se coloca como verdadeiro Jonas, ele diz o seguinte: mas se você crer em mim, então você vai saber que eu tomei o seu lugar nessa tempestade da ira definitiva de Deus. Eu sou o verdadeiro Jonas. Eu realmente fui consumido até o fim pela tempestade da ira de Deus contra o pecado e a morte naquela cruz. E então agora você pode ser salvo pela graça futura de Deus, a promessa da ressurreição em Cristo Jesus. Jesus diz: eu fui abandonado naquela cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Sentindo a ira definitiva de Deus, Jesus assim se coloca como o Jonas verdadeiro. Assim, quando eu e você sofremos, nós podemos saber que não é uma punição, pois a tempestade da ira de Deus ela foi totalmente descarregada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os sofrimentos, as tempestades que fazem parte desse mundo caído, elas vão acontecer sobre a minha e a sua vida, mas Jesus Cristo vai estar com você o tempo todo, ao seu lado, atravessando todas essas tempestades. É a promessa dele: eis que estarei com vocês todos os dias, não só nos dias bons, mas nos dias de tempestade. Muitas vezes você não terá a resposta ao porquê você está atravessando uma tempestade, mas tudo que você precisa é de alguém do seu lado, e esse alguém é o único que não vai falhar em estar ao seu lado o tempo todo, e ele é Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual levou sobre si a tempestade de todas as eras, a tempestade que nos levaria para as profundezas do mar da separação do amor de Deus. Mas Jesus venceu essa tempestade por mim e por você. Então, quando você, meu irmão e minha irmã, se sentir sozinho numa tempestade, faça como Paulo, confie na graça futura, porque Jesus se sentiu sozinho na cruz, e ele fez isso por mim e por você. Você perdeu alguém nessa pandemia? Deus também, ao levar o seu filho até a cruz, o deixou morrer, e foi uma perda, uma dor muito grande para esse Deus, mas é o mesmo Deus que estende a mão e ressuscita o seu filho. Mas houve ali a dor de entregar o seu único filho para morrer por mim e por você, no nosso lugar. Você foi traído? Ou alguém o apunhalou pelas costas? Jesus também foi. Você está experimentando dores no seu corpo? Você está experimentando a pobreza ou enfrentando até mesmo a morte? Deus também enfrentou na cruz do Calvário, em proporções cósmicas, por mim e por você. Por isso, por tudo isso que ele enfrentou na cruz do Calvário, para sabermos que ele controla tudo, para nos tornarmos pessoas melhores, mais piedosas, parecidas com Paulo e com Jesus, crendo sempre que o Senhor está presente nas tempestades da vida. O paradoxo da tempestade, o propósito da tempestade e a presença de Deus na tempestade nos fazem confiar na graça futura de Deus. Que Deus assim abençoe a sua vida e que possamos seguir confiantes no amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos nessa noite, agradecemos porque o Senhor tem sido o Deus presente ao nosso lado o tempo todo. E nessa graça futura confiamos, porque independente das tempestades da vida, sabemos que somos responsáveis pelas nossas atitudes e escolhas, mas o Senhor está 100% no controle. Sabemos que o propósito das tempestades é fazer com que cresçamos e sejamos ali amadurecidos,
mas sabermos que o Senhor está presente o tempo todo, porque o Senhor sofreu a tempestade de todas as eras, é o melhor lugar da adoração do nosso coração, na graça futura desse Deus que é Pai e que nos aguarda até no grande dia do Senhor. Bendito seja o teu nome, abençoa cada vida e cada família aqui representada. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe, até a próxima. Um beijo no seu coração, aos nossos jovens, um feliz agosto de Deus para todos nós. Parabéns à nossa mocidade. Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. E agora, queridos irmãos, recebei a bênção. E que a graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, Salvador único, Redentor eterno, aquele que era, que é e que há de vir, que o amor do Pai, eterno, imutável, incondicional, que a comunhão do Espírito Santo, seu fruto, sua unção, estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, aqueles que o amam, que o aguardam, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana.